Olá, eu sou o William Rubim, sou convidado do Curta Vídeo dessa semana e esse programa foi gravado na Biblioteca do Museu de Arte do Espírito Santo. Eu sou natural de Vila Velha, mas cresci em Cariacica e venho de um contexto um pouco mais classe baixa. Minha mãe sempre foi empregada doméstica, hoje em dia ela não trabalha mais, mas meu pai é taxista até hoje. Quando estava chegando no terceiro ano, eu vi que eu tinha que dar um jeito na minha vida, porque as minhas pretensões precisavam ser maiores, porque o que eu vi em volta era sempre um ambiente muito hostil. Apesar de ser negro e ser pobre, no Brasil a gente sabe que é muito difícil. Eu tive a oportunidade de fazer um curso chamado PUPT, que era Universidade para Todos. Na época eu até estudava na UFES. Através desse curso eu me esforcei, fazia o possível, assim, estudava muito para poder conseguir passar na UFES. Aí passei na UFES, fui cotista, nisso teve até eu sou fruto, né, dessas políticas sociais de inclusão, de cotas, todas essas políticas também de manutenção do aluno na universidade. E a partir disso eu entrei na publicidade e propaganda, comecei a aprender muita coisa e ali começou a minha relação com a imagem, assim. Eu tive um professor que várias pessoas devem conhecer, ele deve ter sido muito importante para muita gente também, chamado Davi Proti. Proti meio que mexeu com a minha cabeça ali, ele começou a falar sobre composição visual, sobre ponto, sobre linha, e isso era algo que me interessava muito, assim. Acho que eu já tinha uma relação com o olhar, o gostar de ver, o gostar de imagem. Isso me motivou a procurar coisas mais práticas. Eu tinha muita teoria na UFES, mas não tinha como pôr isso em prática. Comecei a fazer rádio e TV também, fiz rádio e TV no Vasco Coutinho. E a partir daí comecei minha trajetória dentro do audiovisual. Me formei no rádio e TV, tive a oportunidade de, meu primeiro trabalho profissional, ser um longa. Tive a oportunidade de trabalhar no Teobaldo Morto, Romeu Exilado. Eu fui assim, meio que de última hora, fui como assistente de elétrica, mas para mim foi uma experiência incrível, né? Porque eu era a pessoa que estava com muita vontade de aprender, e eu poder estar num longa ali foi praticamente uma faculdade ali também, de aprender a parte prática, a parte como funcionava um filme. A gente filmou em Burarama, passei acho que 30 e poucos dias lá, anotava tudo, levei uma câmera, tirava foto de tudo, assim, tirava foto de uma 3 tabela, porque eu não sabia o que era, eu tirava foto, sabe, de tudo que eu imaginava que podia ser. Levava um caderninho, ficava até me zoando, que eu ficava anotando, fazendo texto, assim. E nisso, o Igor Pontini era assistente de câmera nesse filme, e aí viu o meu interesse, viu o meu esforço e começou a me levar também para a parte de câmera. E aí foi desenrolando, né? Eu comecei a trabalhar com assistente de câmera, como assistente de câmera em Vitória, trabalhava para o Igor, para outros projetos, comecei a fazer publicidade, outros projetos maiores. Até que eu comecei a também fotografar, né? Fazia os projetos da faculdade, com amigos, TCCs. Os filmes foram crescendo, né? Foram cada vez mais dando certo. E aí, a partir de um momento, eu comecei só a fotografar. E também acho que uma necessidade que eu enxergava dentro do digital, eu já cheguei meio que no digital, né? Eu cheguei saindo da minha DV para 5D, que são câmeras que, da época, né? Uma revolução meio que aconteceu com a 5D, do digital ser possível fazer filmes de baixo orçamento, com uma qualidade boa de imagem, com uma condição acessível. Eu enxerguei que era importante ter o processo de colorização nos meus trabalhos, e enxerguei isso como uma possibilidade para outros trabalhos também, para atender uma demanda de mercado que podia surgir ali. E aí comecei a estudar isso também, comecei a usar, peguei a TV da minha mãe, sabe, comecei a TV da sala, eu lá botei o computador, tentei calibrar, fui dando meu jeito, talvez por causa da minha vivência, né, de ter essa ideia sempre de ter que me virar e dar um jeito. E aí fui aprendendo, fui fazendo, até que eu fui para São Paulo fazer um curso de colorização. Hoje eu trabalho com isso, né, tenho uma sala, um estúdio de colorização. Mas acho que tudo isso veio dessa vivência, dessa necessidade de sempre estar correndo atrás, sempre partir de um ponto da falta e ter que conquistar, ter que avançar. Eu acho que dentro disso eu cheguei nesse ramo de trabalho que eu estou hoje. Quem trabalha com imagem, a gente preza muito para essa coisa muito voltada à estética mesmo. Só que eu entendi muito cedo que o mais importante que a estética estar aliada à linguagem, à narrativa, né? Essa é uma estética que conta a história. O Calado foi um documentário importante que eu fiz na UFES, que para mim foi muito importante, que é um documentário que visualmente buscava uma poética visual para narrar esse entranhamento do Porto de Vitória dentro da cidade, sabe? Poucas cidades no Brasil têm um porto tão dentro da cidade. Vez ou outra a gente está passando ali na beira-mar e você vê um navio de 90 metros, um navio gigantesco entranhado dentro da cidade, aquele corpo gigantesco, né?
E é um visual que nem todo mundo tem, sabe? É um visual muito nosso. Esse estranhamento era algo que a gente queria retratar. Dentro das referências que a gente trabalhou, enfim, a gente tinha a ideia de ver a cidade se movendo, a cidade se pulsando. Isso falando de um contexto mais, no sentido mais de ideia, né, mais intelectual, mas quando você leva para a prática, tem decisões que o fotógrafo tem que tomar, né, que estão dentro de propor uma linguagem, sabe? A gente usou muita lentes teles porque a gente queria aproximar essa grandeza dessas coisas e essa conexão cidade-navio, cidade-porto, cidade-mar. Então, várias imagens a gente propõe com a cidade no fundo e essa relação. Tem uma imagem que eu gosto muito que são tipo as crianças soltando pipa assim e de repente tem, sabe, atrás delas tem algo gigantesco passando. E isso é interessante porque dentro do que a gente propõe em um documentário, em uma ficção, isso requer um pensamento de linguagem, né? Não é só uma imagem por ela mesma, não é a imagem, mas a imagem a que ela está se propondo, a história que ela está contando, a sensação que ela está passando. Então eu acho que isso é o que mais me atrai dentro da fotografia, dentro do processo. Eu consegui levar aquilo a um patamar de chegar alguma coisa até a pessoa que está assistindo, sabe? E através da imagem, eu sei que o som é muito importante, eu também considero o som muito importante, mas eu acho que a imagem ela tem uma forma de tocar que ela pode levar uma sensação, né, uma profundidade ali dentro da composição visual, dentro das técnicas que a gente tem para fotografar, que quando a gente atinge isso, eu acho que é o máximo, assim, é o melhor possível. É conseguir fazer a imagem potencializar o filme, potencializar a história, potencializar o ator, potencializar o som. Acho que o papel da imagem é mais do que ser bonita, é mais do que ser interessante, mas ser uma imagem que conta uma história, sabe? Falando dentro do contexto da UFES, acho que um clipe legal que seria interessante, que foi importante para mim porque foi um clipe feito sem dinheiro, foi um clipe que marcou muito para mim e pro Zé Rubens, que foi o diretor, o Júnior Batista, chama Blá Blá Blá, da Morena. Foi um clipe que a gente teve muito prazer em fazer, a gente teve um estudo muito grande para propor uma ideia, para propor uma linguagem, né? Queria convidar você para ver Blá Blá Blá, da Morena, aqui no Curta Vídeo. Blá, 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 blá. 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 Meu destino eu fiz nos trilhos, sigo como já devia num filme de popstar. Nada parecido com que vivo. Se te digo, eu me viro, quero bem melhor. Minha estrada acelerada, deixo minha marca, e foi sem você, não tinha nada, faço minha grana, hoje sou coroada e foi sem você, eu já cansei de blá 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 blá, blá 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 blá, eu não acredito em nada, 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 olha, mas me encosta em mim. Vivo a minha liberdade, enfrentei todo o combate. Engane quem te comprar, estou contando as notas. Eu te ouvi mesmo sem razão, a vida me trouxe uma lição. Engane quem te comprar, estou contando as notas. Sou a joia rara, meu brilho é da alma, não temos jogada. Eu já cansei de blá 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 blá. Blá 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 blá, eu não acredito em nada, nada, nada. Olha, mas me encosta em mim. Meu caminho sigo, vivendo tudo que eu queria ser. Meu caminho sigo, é melhor você se render. Minha estrada acelerada, deixo minha marca,
sem você. Não tinha nada, faço minha grana, hoje sou coroada e foi sem você. Eu já cansei de blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Eu não acredito em nada, nada, nada. Elas encostam em mim. Os últimos trabalhos que eu tenho feito, acho que vale ressaltar O Remendo, que é o filme do Roger Gill. A gente ganhou recentemente agora o Festival de Tiradentes como melhor curta e o Prêmio Canal Brasil. A gente ficou muito feliz. Tem filmes que estão em finalização, né? Outros filmes que estão já rodando. O Último Rock também foi selecionado para o Festival de Tiradentes. Fiquei muito feliz, é um curta-ficção também muito importante pra mim. O bagulho é cumprir essa porra de lockdown mesmo, mano, e depois a gente volta ao normal, né, não? Mas vocês acham mesmo que o comércio vai ficar, tipo, até maio fechado, mano? Tipo, duvido muito, tá ligado? Tive a ideia. Por que a gente não aposta o mês que vai acabar a pandemia? E quem acertar, bebe de graça no próximo rock. Eu primeiro, eu aposto maio. Não, maio é meu. Eu já falei maio. Tranquilo, abril. Não, gente, vai ser julho, mano, tenho certeza. Gente, vocês são muito otimistas. Meu Deus, como eu sou pessimista, eu vou apostar lá pra agosto. Está em finalização o curta da Joane Bailan, que chama Deusa Menina, também, que estou colorizando, estamos no processo já de finalização. E um outro também que tem sido muito importante para mim é o Procuro Teu Auxílio para Enterrar um Homem, do Anderson Bardot, que recentemente ganhou um prêmio em Nova York como melhor fotografia, a gente ficou bem feliz. Passou em Roterdã também, Remendo também passou em Roterdã. Então são filmes que estão tendo uma carreira internacional interessante. No documentário, um longa do André Lucas, né, que a princípio se chama Açuga, mas ainda está no processo de finalização, a gente está vendo, mas deve ser lançado ou esse ano ou ano que vem. Fiz recentemente uma série de TV também, que foi um processo muito bom, com a Úrsula Dart, a diretora. A série é uma série infantil, né, que chama Olha o Passarinho. A gente já está no processo de finalização. Eu fiz um clipe chamado Videogame, né, para Warner Music, que a gente filmou aqui em Vitória. Foi um processo bem legal também. Eu não sou seu videogame, não espero que me aceite. Eu não quero desaforo, já paguei minhas contas em dia. E Seu Lugar, que é da Ananda, que eu tenho um parceiro de videoclipe que sempre a gente está filmando junto, chama Júnior Batista, o diretor. Eu vou fazer um filme chamado A Luz com o Caulio Rodó, é um curta-metragem. E tem alguns projetos de color também que estão em andamento. Eu fiz 5 longas como assistente de câmera, acho que eu fiz 4 ou 5 longas. Eu tive a oportunidade de participar de alguns longas, entre eles Os Primeiros Soldados, do Rodrigo de Oliveira. Também tive a oportunidade de participar como assistente de câmera, além do Rodrigo de Oliveira, com o Cemitério das Almas Perdidas. Como colorista, recentemente eu fiz A Matéria Noturna, do Bernard Lessa, também, que é um filme que teve uma carreira legal em festivais. Busca incessante do amor que desejo encontrar. O que trago dentro de mim preciso revelar. Eu solto um mundo de tristeza que a vida me dá. Me exponho a tanta emoção. Nasci pra sonhar e cantar, na busca incessante do amor que desejo encontrar. Tanta gente por aí que não terá a metade do prazer que sem gastar. O amor sou madrugada que não esquece, e assim
teu canto secar. Tanta gente por aí que não terá a verdade do prazer que sei gastar. O amor sou madrugada e padece, não esquece que há sempre um amanhã. Como colorista, eu tenho trabalhado muito em vários longas. Estou finalizando agora o Presença, do Erli Vieira Júnior. O programa Curta Vídeo vai dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Eu acho que a imagem digital, ela só termina na pós hoje em dia, porque a gente tem processos de gravar em log, né, gravar com pouco contraste, para ter mais imagens, mais possibilidades depois da imagem, com as câmeras filmando em RAW, filmando em condições que te dão muitas opções depois na pós. Eu acho que, para mim, foi importante esse processo de entender isso, para entender que hoje a imagem ela se revela 100% na ilha. Lá na ilha que você vai ter certeza do que você... o caminho que você quer seguir, sabe? O caminho que você vai seguir dentro daquela proposta visual. A partir de... acho que foi esse mais ou menos o caminho, entendendo que era uma necessidade e da forma como eu vi aquilo também, né? Eu acho que é um processo natural, que todo fotógrafo vai precisar cada vez mais entender sobre a pós da imagem, entender sobre a colorização e sobre, enfim, as possibilidades que aquilo te gera. As inteligências artificiais que estão praticamente criando, né, imagens. Então, eu acho que esse processo digital cada vez mais vai demandar disso. E eu enxergo que eu precisava, além disso, né, tem uma questão do nosso mercado. Eu acho, por ser um mercado pequeno, todo mundo faz mais de uma coisa, sabe? Dificilmente tem alguém no nosso mercado que faz apenas uma coisa. Ou é só diretor e não faz mais nada, não é produtor também do seu filme. Acho praticamente, eu não conheço pessoa que faz uma coisa só. Ou ele é roteirista e diretor, ou ele é fotógrafo e faz outras coisas, enfim. E aí, para eu não ampliar tanto o meu leque de coisas, eu escolhi trabalhar sempre dentro da imagem. E a colorização atendia a essa necessidade que eu tinha, essa visão que eu tinha de não tentar fazer de tudo, focar. E aí acho que eu trabalho nessa ideia de pensar imagem, fazer imagem, criar imagem e também potencializar a imagem. Processo de criação, né, concepção, de participar de todo o processo com a direção, com o diretor de arte, com toda a equipe. O processo de fazer, de produzir, né, de estar lá e propondo soluções, mas também o processo de potencializar a imagem de outros, assim, de outros diretores, de outros fotógrafos, que eu acho que está tudo dentro do escopo que eu escolhi trabalhar. Quero convidar vocês para assistir o clipe Seu Lugar, da Ananda, direção do Júnior Batista. Sabe, já vieram me falar que eu não deveria nem tentar fazer diferente, nem me arriscar. Falo o que eu penso, vocês não vão me calar. Não venha me dizer o que fazer, se o meu mundo não é igual ao que você vê. Se tá bom pra mim, pode não tá pra você. Yeah, nada foi dado de bandeja, mesmo que nem sempre seja como a gente planeja. Nem sempre é como a gente planeja. Sonhei, eu fiz, conquistei, não desisti. Eu não desisti. Vem brilhar, sente dançar. Mulher, faça o que você quiser. Deixa pra lá, de todo jeito vão falar. E o seu lugar é onde você quiser estar.
você. Eu vim e quis fazer acontecer. Não adianta você querer me desmerecer. Sei do que sou capaz, me respeita, bebê. Nada foi dado de bandeja, mesmo que nem sempre seja como a gente planeja. Nem sempre é como a gente planeja. Sonhei, eu fiz, conquistei, não desisti. Eu não desisti. Vem, brilha, sente, dançar. Mulher, faça o que você quiser. Oh, deixa pra lá. De todo jeito vão falar. E seu lugar é onde você quiser estar. Brilha, sente, dançar. Mulher, faça o que você quiser. Oh, deixa pra lá. De todo jeito vão falar. E seu lugar é onde você quiser estar. Esse clipe, ele foi um processo muito interessante, porque fala de uma música que tem uma letra muito forte, falando a respeito do lugar da mulher, né? E dentre as reuniões, a concepção do clipe, a gente partiu de um ponto de representar uma mulher forte, uma mulher que tem um papel importante na sociedade, um papel que ela entende, né, o seu próprio lugar, o seu próprio papel. A gente teve, assim, construir o cenário, foi um clipe que foi muito bom de fazer, muito interessante de fazer. A gente filmou num galpão, os galpões da IBC ali em Jardim da Penha. Dentro da narrativa, a gente queria criar uma atmosfera de empoderamento, né? Acho que toda a luz, todos os enquadramentos, todos os movimentos de câmeras buscam essa ideia de colocar ali, né, conforme a letra, conforme o conceito da música, essa importância, esse reconhecimento da mulher e do seu papel, né, que a cantora estava trazendo na sua letra, no seu processo. E mais uma vez vai de encontro, né, da nossa necessidade de sempre estar contando história, sempre estar com as ferramentas que cada um trabalha, eu com a imagem, contando história e ajudando a chegar àquela mensagem. A perspectiva de futuro hoje em dia ela é bem positiva, assim. Eu acredito que eu sou fruto de políticas sociais que deram certos e eu acho que a tendência é que essas políticas voltem, né? A gente passou por um processo no meio do audiovisual tenebroso, assim, muito difícil, além pandemia, mas com um governo que sempre foi muito prejudicial para o nosso meio. E eu acredito que a gente está num caminho muito promissor. Dentro dos projetos que eu tenho trabalhado, eu tenho visto que cada vez mais a gente tem possibilidades, né, de fazer em projetos melhores e o nosso meio também tem melhorado no contexto técnico, no contexto de formação, no contexto criativo. E eu vejo também uma melhora na participação. Por exemplo, eu acho que eu tenho um lugar importante de ser um fotógrafo negro que veio de periferia, que veio de baixo, sabe? Num meio tão elitizado quanto o nosso, eu acho que são corpos importantes de estarem nessas funções. É importante que as produções tenham o lugar que a sociedade tem negado, sabe? As pessoas que não têm a cor que é comum a essa área, que não tem as possibilidades, assim. Eu sempre falo que eu comecei a corrida sempre atrás dos outros. Eu estar aqui hoje, poder falar como fotógrafo, poder ter essa experiência de ter trabalhado em projetos grandes, para mim foi uma grande conquista trabalhar na série com a Úrsula Dart, porque foi uma realização, assim, de entender, poxa, realmente eu sou o que eu sou o que eu estou dizendo que eu sou, que eu estou tentando ser, que é ser um fotógrafo, estar fazendo um projeto que tem uma verba muito alta, estão confiando em mim nessa função, sabe? É importante para mim, como pessoa mesmo, entender que esses lugares precisam ser ocupados, precisa haver espaço para as mulheres, para os negros. Cada vez mais eu acredito que essa vai ser a nossa tendência, né? A maior parte da nossa população é negra e a menor parte das produções tem negros. E é importante não só ter negro no set, mas é importante ter negro em funções importantes, em funções de chefia, em funções que estão tendo decisões, sabe? Eu acho que dentro do que eu tenho tentado fazer e militar nessa área é isso, assim. Sempre chamar mulheres para trabalhar de assistente de câmera, por exemplo, a gente tem a Luísa Grilo hoje, que é minha parceira de trabalho, assim, tenho sempre chamado ela e tentado fazer com que ela
cada dia mais cresça e avance. Não existia mulher assistente de câmera, sabe? Em pleno 2020 e tantos, a gente não tinha nenhuma mulher assistente de câmera. E isso é algo que é importante na nossa área, é importante ser militado por nós. Bom, meu Instagram é @WilliamRubin, é facinho como se escreve mesmo. Queria agradecer a oportunidade, acho que tem uma pessoa especial que eu queria agradecer, que foi uma das primeiras pessoas que acreditaram em mim dentro dessa área, que foi o Igor Pontini. O Igor Pontini foi muito importante no meu processo de formação, aprendi muito com ele. Foi o primeiro fotógrafo, né, que eu trabalhei e me espelhei. Dentre tantos outros, né, tem várias pessoas que eu poderia agradecer, mas acho que o Igor representa bastante isso, né, dessa importância de formação. É importante a gente acreditar, né, no outro e acho que é uma pessoa que eu queria muito agradecer. Agradeço a oportunidade, agradeço ao pessoal do Curta Vídeo por poder falar um pouquinho da minha trajetória e muito obrigado.